E aí, meus queridos cosmonautas, hoje para mais um vídeo aqui do lado Cosmos. Hoje vamos falar sobre a mediunidade, a importância dela e por que não fugir dela. Hoje é mais assim, falando mais os médiuns que são ostensivos, tá? Claro que eu não vou tirar aqui, né, o assunto para as pessoas que também são sensitivas, até porque todos nós somos médiums e a mediunidade ela tem um grau de importância na nossa vida e que muitas pessoas, por falta de conhecimento, possuem medo, né, desse fenômeno, né, dessa característica inerente a nós e acabam fugindo disso. Eu vou explicar o porquê que isso não é bom. Mas antes de começar o assunto, né, eu peço para que vocês, quem está chegando agora, se inscreva, já aproveita, clica no sininho 2 vezes, porque eu sei que o YouTube, ele dá umas mascaradas de vez em quando. Então, se você não clica 2 vezes, acaba que você não recebe meus vídeos, acaba que você não consegue aí acompanhar os vídeos que são semanais, tá? Entre terça e quarta-feira, eu sempre tô mandando vídeo novo aí pro canal, falando sobre espiritualidade, sobre energia, sobre nós, sobre o ser humano, enfim, né? Então aproveita aí, já chama a galera para assistir. Bom, falando de mediunidade, gente, a mediunidade ela está ligada muito ao despertar espiritual. O que seria primeiramente, né, vamos por etapas. O que é o despertar espiritual? O despertar espiritual é quando vira uma chave na sua mente sobre um processo de lucidez. O que seria isso? O que é ganhar lucidez? Porque despertar espiritual é a lucidez. É você ter consciência da situação no qual você está inserido, consciência das suas emoções e dos seus pensamentos e perceber que você é muito mais, né? Que você não é isso aqui que te colocaram para ser. Por exemplo, me colocaram para ser cisgênero, ou seja, me colocaram um monte de rótulo. Eu sou branca, cisgênero, classe média. Esses rótulos, eles acabam te modulando, acabam te limitando. Mas não é exatamente disso que eu vim falar aqui. O despertar espiritual, ele te acorda para algo muito maior, né, do que as vivências que nós temos na nossa rotina. Então, por exemplo, como é que você começa a ter um despertar espiritual? Geralmente, esse despertar ele vem de uma percepção mais profunda. Pode vir através de estudos, quando você começa a estudar muito, assuntos ligados à humanidade, ligados ao comportamento, ligados a nós mesmos, meditação, quando você se entrega a uma religião de forma não exagerada, não fanática, né, de uma forma equilibrada, você acaba até assim por adquirir aí um despertar espiritual. Você começa a perceber o outro lado da moeda. Como? Através do sexto sentido. É aí que entra o papel da mediunidade. Quando você começa a despertar espiritualmente, você se entrega para tudo aquilo que você acaba adquirindo de conhecimento, de espiritualidade, de energia, percebendo que nós somos mais do que estamos aqui na Terra, a mediunidade ela começa a entrar em ação, primeiramente de uma forma sutil, tá? Para quem não é médium ostensivo, porque tem muitos médiums ostensivos, como foi Chico Xavier, Valdo Vieira, né? As pessoas que nós conhecemos hoje falam bastante na internet, né? O Wagner Borges. São pessoas que têm uma mediunidade tão aflorada desde criança. Essas pessoas, elas já vieram predestinadas a exercer esse fenômeno aqui na Terra, uma forma de fazer com que as outras pessoas percebam isso, né? Ou seja, são influenciadores. Mas, como todos nós temos mediunidade, porque todo mundo tem uma glândula chamada glândula pineal, que inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ela aqui, eu vou deixar aqui para vocês assistirem aqui no card, tá? Clica aqui, é um vídeo sugerido. Todo mundo tem glândula pineal. Essa glândula ela é responsável por abrir a nossa mente para o extrasensorial. Então, uma simples intuição que você tem no seu dia a dia, você intuiu
uma determinada situação, ou seja, por exemplo, vai acontecer você sente que vai acontecer alguma coisa errada na sua rua, e aí naquele dia você fala, não, eu não vou sair porque tem alguma coisa estranha, eu tô achando que alguma coisa vai acontecer nessa rua, e realmente acontece. Isso é um pressentimento, uma premonição, que está ligado ao nosso lado da intuição, da mente, e que está ligado à mediunidade, porque são informações que nós captamos no extrafísico. Não necessariamente que uma consciência extrafísica está passando para nós. Nós temos a capacidade de captar por nós mesmos também, tá? Então fique ligado no despertar espiritual, que é aí o passo para a mediunidade, certo? E a mediunidade, ela vai te gerar sensações extrasensoriais. Como é que é isso? Você começa a perceber algo a mais no ambiente. Por exemplo, quando você começa a meditar, você fica em silêncio ali naquele momento, você começa a perceber que você tem aquela sensação de que pode ter alguém ali à espreita te observando. À primeira mão, isso vai assustar? Pode assustar, mas assusta aquele que não tem conhecimento. E quando você começa a estudar espiritualidade, o espiritismo de Allan Kardec também é uma grande oportunidade de você conhecer, né, essas formas de vida, esses lados obscuros que eu digo que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem noção nenhuma. E saliento aqui que a espiritualidade é algo que está longe da gente conhecer completamente, tá? Porque, assim como nós mudamos aqui no intrafísico, a espiritualidade também está em constante mudança lá do outro lado. Então, muitas coisas de séculos atrás para hoje eles deixaram de fazer porque perceberam uma evolução no campo da física quântica, no campo do conhecimento. Eu vou falar mais para frente num vídeo sobre o ectoplasma, tá? Que era um fenômeno que acontecia antigamente para se obter comprovações da existência do extrafísico. Eu vou falar isso num outro vídeo. Vocês podem deixar também sugestões aqui nos comentários para dar continuidade nesse assunto que é muito importante em tempos assim que a gente está precisando olhar para nós mesmos. Então, você começa a ter sensações extrasensoriais. Zumbido no ouvido. O que seria o zumbido no ouvido? Alguma presença está ali interferindo no seu campo áurico, tá? Pode ser uma presença boa. Muitas vezes é uma presença ou neutra ou não muito boa, tá? É ótimo que isso te sirva de alerta, né? Para você poder aí fazer uma técnica de esterilização de energia, para poder levar essa energia para longe, essa energia, né, pesada para longe. Então você começa a sentir como se alguém estivesse te observando, você começa a sentir formigamento nas mãos e nos pés, tá? Esses formigamentos têm a ver também com a mediunidade. Eu vou falar rápido aqui, gente, porque o vídeo já tá quase 9 minutos e eu ainda quero chegar no ponto principal, que é não fugir da mediunidade, tá? E através das experiências que você vai vivendo, do tempo que você vai levando nos estudos, porque a mediunidade, como eu disse, é um processo, você não para. Vai chegar um momento que você vai realmente entrar em contato com os seres, através da telepatia, através de projeções astrais, de sonhos. Eles vão entrar em contato com você para te mostrar algo maior, ou para te levar para conhecer, ou para amparar alguém, para ajudar alguém. Muitas vezes eles entram em contato com você em objetivos de querer ajudar, tá, gente? Isso eu falo dos seres superiores, dos mentores, dos guias, dos anjos, mas você também vai ter contato com seres medianos e muitas vezes trevosos. Você vai saber diferenciar isso estudando a mediunidade. O que tem energia boa, o que tem energia negativa, o que te faz ter sensações ruins, tá? Isso vai ser nítido para você. E a sua sensibilidade, ela se aflora. Você começa a perceber através da psicometria. Psicometria, isso. Que é quando você vai num ambiente e você começa a ler energeticamente aquele ambiente, as pessoas. Então, você vai começar a selecionar os ambientes que você vai.
Ah, vai parar de ir para balada, vai parar de ir para motel. São ambientes que, de certa forma, para uma pessoa muito sensível, são ambientes um tanto quanto tóxicos, tá, gente? Por quê? Porque ali, como né, a gente já pode perceber, é um local que tem muitas bebidas, onde tem muita relação com a sexualidade, por exemplo, um motel, vão existir ali presenças não muito puras. Para ser bem singela, tá? Porque eu posso falar aqui para você que vão existir ali presenças muito depravadas, pervertidas, que vão querer te consumir energeticamente. Então você vai começar a selecionar aí os ambientes. E também você vai começar a sentir mais as energias, trabalhando os seus chakras. E por que é interessante não fugir da mediunidade? Porque o que acontece? Quando você começa a perceber o extrafísico, aquilo começa a, vamos dizer assim, a sua mente, ela começa a entrar num certo conflito. Quando você ainda não tem conhecimento, mas você começa a perceber o extrafísico, tá? Você começa a entrar num certo conflito. O que é real do que é irreal? O que é a minha mente, o que é a minha imaginação do que é verdadeiro? Então isso, muitas vezes, a pessoa que tem medo, ela acaba tentando fugir dessas sensações, né? Aí ela começa a se distrair com outras coisas. E o que acontece? Ela se torna alvo fácil de obsessores, tá? Seres que se aproveitam, né, de pessoas que de certa forma têm uma inocência espiritual, que não conhecem, mas têm a sensação, elas acabam se tornando vistas do outro lado. E quando você foge dessas sensações, o lado invisível começa a agir com muito mais força. O obsessor vai perceber que você está inconsciente no processo de mediunidade e é aí que ele vai cair em cima. Por mais que você tenha uma pessoa, por mais que você tenha um mentor que te proteja, muitas vezes você vai ser colocado à prova com ele, tá? Mentor não é ser perfeito, eles estão longe da perfeição, tá? Eles estão acima da nossa evolução, às vezes anos-luz, porém estão longe de ser evoluídos ainda com consciências livres, tá? Então, o que eu posso dizer para você é que fugir da mediunidade revela um certo perigo. Por quê? Porque todas essas interferências extrafísicas que você vive, se você não souber trabalhar essas interferências, podem te gerar sequelas físicas. Você pode ficar doente, você pode ficar com falta de imunidade, com o corpo mais sensível. Por quê? Porque você não está trabalhando suas energias e você está sentindo tudo. Por que as pessoas que não têm uma mediunidade mais aflorada, né, ou não têm muita sensibilidade, por que elas não vivem, por que elas não sofrem tanto esse processo? Tá? Por quê? Porque elas veem tudo pelo campo do físico, tá? Para elas, todas as consequências vieram de situações intrafísicas. Então, elas vão, como eu posso dizer, encarar as situações de uma forma totalmente diferente que uma pessoa sensitiva, tá? E geralmente pessoas assim, elas estão inconscientes no processo. Não estou dizendo que elas estão erradas, porque isso não é um erro, é um momento de cada um tem seu momento e esse momento deve ser respeitado, mas elas vão encarar a situação de uma forma diferente. Um acidente de trânsito, ela não vai encarar de uma forma sensível a buscar realmente a espiritualidade ali para tentar resolver a situação, para tentar, como eu posso dizer, buscar a cura para aquela pessoa que se feriu, usar a mediunidade para aquilo. Ela não vai usar a mediunidade para aquilo. Ela vai buscar os meios físicos, tá? Então, uma pessoa que acordou no processo deve sim buscar auxílio de pessoas mais experientes, deve sim estudar. Não estou dizendo que a pessoa tem que se entregar de uma forma fanática, tem que deixar de viver.
Jamais. Você tem que viver sim, até porque a espiritualidade ela preza pelo equilíbrio. Uma vez que você é projetor astral e você quer se projetar sempre, 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 seu mentor vai chegar para você uma hora e vai cortar, porque você tem que viver o físico. Você tá aqui para isso. Use a mediunidade a seu favor. Ele é um instrumento, gente, de grandíssima importância, tá? Então busque um centro, tenha uma boa leitura, tenha pensamentos superiores, pensamentos que te levam a ter uma harmonia, tá bom? E é isso que eu vim aqui deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deve ter ficado enorme, mas eu não poderia deixar de falar para as pessoas que acompanham o canal e que têm grau de mediunidade, não fujam disso, não fujam, não tentem escapar pela tangente desse dom que está dentro de você. Que eu não encaro até como um dom, né? Eu encaro como uma habilidade que foi trazida a nós para a gente perceber que a gente não é isso. Então, de certa forma, foi um presente. Encare isso da melhor forma possível, tá? Eu desejo um ótimo dia a todos, uma ótima tarde, uma ótima noite para quem estiver assistindo aí em outro horário. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!